Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta live Café FolkCom da Rede de Estudos e Pesquisa em Folk Comunicação. A iniciativa tem como objetivo promover o pensamento e os estudos folk comunicacionais a partir de diversas temáticas e também aproximar pesquisadores, pesquisadoras da área e atrair novos e novas estudiosos e estudiosas. O quarto Café FolkCom tem como temática mídias regionais, o local diante dos conglomerados midiáticos. Desde a criação da teoria da folk comunicação há mais de 60 anos, o contexto local tem assumido uma enorme importância, seja pela característica da segmentação da audiência ou pelos temas específicos abordados. Dessa forma, perguntamos como os assuntos globais podem ser presentes em contextos locais. Além disso, perguntamos ainda, em um panorama social e cultural, como que vivemos hoje, como da globalização, como podem o regional e o local fazerem-se presentes no cotidiano dos cidadãos? Aguçada curiosidade sobre o debate de hoje, não é? Bom, por isso, para entender o que a folk comunicação tem a dizer sobre esse assunto, convidamos a professora doutora Maria Érica de Oliveira Lima, da Universidade Federal do Ceará e integrante do Conselho Deliberativo da Rede FolkCom. Convidamos ainda a professora doutora Beatriz Dornelles, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e diretora da Regional Sul da Rede FolkCom, e também a professora doutora Verônica Dantas, da Universidade Federal do Tocantins e integrante do Conselho Fiscal da Rede FolkCom. Eu sou Elmo Ricardo e você também pode participar deste encontro com a gente, seja aqui a partir do Zoom, ou no Facebook ou no Instagram com o seu comentário. Fique à vontade. Os convidados, as convidadas, melhor dizendo, terão 10 minutos de fala e depois o debate será aberto ao público. Obrigado, desde já, pela sua presença. Professora Maria Érica, boa noite. A palavra é sua. Boa noite, Elmano. Quero muito agradecer o convite, dizer que está puxado aqui por conta das aulas remotas e a gente conseguiu, então, se organizar, não é? Até porque eu tenho um carinho enorme pela Rede FolkCom e pelos pesquisadores, não é? Que sempre estão aí buscando entender o que está acontecendo nesse mundo. Então, boa noite a vocês aí de vários lugares do Brasil. Eu sei que tem gente de São Paulo, não é, de São Bernardo do Campo, da Paraíba, do Ceará, de Mato Grosso do Sul, desse Brasil imenso, e também de Lisboa, né, quase meia-noite, não é? E, enfim, quero agradecer mesmo. E dizer que minha fala vai ser breve, claro, até para a gente, nesse bate-papo aqui, no debate, né, enfim, gerar mais discussões e mais reflexões, né? Vai ser muito legal. Eu fiquei pensando em conversar com vocês em que ângulo eu iria abordar, e é inevitável pensar que para nós, pesquisadores e pesquisadoras, não é, o mundo, e não é só o Brasil, ele tem um marco, não é? Antes e depois da pandemia. E, portanto, isso também interfere diretamente nas nossas pesquisas. Principalmente, né, quem pesquisa mídia, indústrias culturais, os fenômenos, enfim, de consumo, não é? Então, tudo isso a gente precisa estar recorrendo a essa nova perspectiva no momento, né, pandêmico. E aí eu pensei em trazer para vocês essa, digamos, essa mudança que teve agora no consumo da mídia. Então, desde março a abril, né, várias consultorias aqui no Brasil começaram a trabalhar buscando entender como foi o consumo e como está sendo o consumo, não é, da população brasileira ou de certos segmentos da mídia. E claro que cresceu. Cresceu por quê? Porque estamos em casa.
não é? Estamos trabalhando em casa, estudando em casa, entretenimento em casa, lazer em casa. Evidentemente que, para um país muito desigual como o Brasil, né, 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico, nós estamos vendo aí a questão das rendas, né, dos empregos desaparecendo. É claro que a gente também precisa, né, fatiar e entender que consumo de mídia é esse, né? Mas houve uma pesquisa, e o Elmano pode até já colocar aí alguns slides, que saiu no G1, na parte de economia, que o conteúdo que foi mais ampliado foi o conteúdo, não é, de família e jovens. Justamente esses jovens que vão consumir games, que vão consumir séries, e nas plataformas, como nós já sabemos, né? Evidentemente que, diante de um cenário mundial pandêmico, notícias também não iriam ficar difíceis, né? E impossíveis de consumir diante, né, da pandemia e mais, né? Precisando uma notícia de credibilidade, né? Uma notícia de responsabilidade, não é, frente ao avanço das fake news. Aqui no Ceará mesmo, no auge da pandemia, não é, e pessoas morrendo e infectando-se pelo celular, né, pelas redes sociais aí, disseminar notícias falsas como a chegada de kits com máscaras da China contaminadas com o vírus. Então, não bastasse os nossos problemas estruturais e crônicos que o país enfrenta, não é? Nós estivemos e estamos diante desses problemas que foi ocasionado e ainda está pela fake news, ainda mais sendo que informação é fundamental, ainda mais num momento como esse. Informação, como a OMS, não é, bem lembra o quanto é importante para o indivíduo, para a sociedade, para o cidadão. Informação e informação correta, não é? Então, vocês vejam aí que esse novo mundo, digamos, entre aspas, né, ou uma desaceleração, ou um instante que a gente está, não é? As notícias, elas cresceram à procura, não é? E isso impacta diretamente no local. Quando eu vejo aqui, por exemplo, no Ceará, o aumento dos telejornais, a junção, por exemplo, de polos locais. Fortaleza tem a afiliada da Globo Verdes Mares e tem no Cariri, ali na região de Juazeiro, e os telejornais foram unificados, né, para dar uma maior abrangência de cobertura do caso da pandemia e também de outros assuntos que sempre estão nos nossos telejornais, né, violência, corrupção e etc., né. Então, você vê esse aumento, não é, do consumo e também da produção local a partir desse momento aí que nós estamos vivendo. Então, enquanto pesquisador, e o Elmano pode colocar o próximo slide, não é, a gente tem que pensar, não é, essa mídia, evidentemente, antes e depois da pandemia. E como vai ser quando tiver a vacina, quando pudermos, enfim, voltar, não é? O que faríamos antes? Nós não sabemos ainda. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia e o especialista dizia que, bem, a gente não sabe ainda como vai ser, não é, o comportamento da sociedade, dos jovens, né, no desconfinamento, não é? Nas retomadas de relações pessoais e também de consumo. Mas o mais interessante é a gente ver esse aumento aí do entretenimento, e aí o entretenimento que você
busca dentro de casa, evidentemente, e o crescimento do acesso das plataformas e também das redes sociais. Então, isso é muito interessante, não é? Que se dá não só em nível global, mas também local, não é? Então, os telejornais que foram ampliados, os programas, não é, de entrevistas que trazem informações específicas na área da saúde, né? Aqui mesmo no Ceará, por exemplo, a Bandeirantes acabou de comprar a Nordeste TV, então é uma cabeça de rede, né? Nós tivemos as redações integralizadas, né? Houve mudança dos cenários e dos formatos de telejornal, dando mais evidência, claro, às ações políticas, né, vinculadas à saúde, etc. Claro que imediato, é factual, é nesse momento, né? Mas isso não impede de a gente pensar que, enquanto pesquisador, não é, a gente terá que levar em conta muito esse contexto aí da pandemia, não é? Tanto durante, quanto antes e quanto depois, né? Tem um estudo do Inside TV também aqui no Brasil, que foi publicado, ele é publicado desde 2008 até 2019, e ele vem observando o aumento, não é, que houve aí, principalmente com isolamento desde março, tá? Onde nos finais de semana as pessoas somaram 1 hora a mais e 26 minutos de 6 horas que ficam na televisão, tá? Eu estou falando, claro, especificamente da mídia tradicional, televisão, e se isso a gente for ampliar para as redes sociais, para as outras plataformas, né, muitos estudos aparecem também. Então, isso tudo por quê? Porque, como eu já disse, a casa passou a ser esse espaço, né, onde a gente acaba tendo que criar e recriar, não é, novas formas de comunicação. Então, um exemplo bem interessante, e a pandemia atingiu todas as indústrias, são os reality shows, né, de gastronomia, o próprio Big Brother, ou semelhante ao Big Brother, né, eles terem audiência como futebol, né, as telenovelas antigas, né, do passado, elas terem uma audiência extremamente expressiva, né, e tudo isso para dizer que, enquanto nós, pesquisadores de mídia, de jornalismo e também de cultura, não é, a gente vai ter que observar esse desenrolar até a vacina, ou até mudanças de novos comportamentos, não é? E ainda mais no âmbito da cultura, eu ainda não vi, por exemplo, estudos mostrando aí o impacto, e nós já sabemos economicamente que há um impacto muito grande das festividades populares, né? Quando, por exemplo, o Santo Antônio, o Pau da Bandeira de Barbalha foi adiado, o São João no Nordeste, as romarias, por exemplo, de Juazeiro, que foram todas adiadas, um impacto gigantesco economicamente, né? Mas, além desse impacto econômico, de cifras que eu não tenho nem como lhes dizer aqui, a gente precisava também pensar, não é, o próprio impacto da manifestação cultural. Se ela, não é, sai dessa arena presencial e está presente, não é, na arena virtual, digamos assim. Então, esse outro slide, né, mostra as mudanças dos hábitos dos consumidores brasileiros, né? E aí seria interessante para a gente refletir como, por exemplo, a academia, ela está se tentando ressignificar com as aulas remotas, com as lives, com esse nosso encontro aqui, por exemplo, que é possível, né, graças à tecnologia, a gente pudesse pensar também, não é, as manifestações populares
estando mais presente nas plataformas digitais, né? Isso é uma dica de pesquisa aí que eu deixo aí para os jovens pesquisadores, para os colegas que estão aqui presentes, né, na live e possam já pensar em uma metodologia, numa estrutura, né? Então, é interessante a gente lembrar sempre do impacto, não é, econômico, social, ainda mais, como eu disse, no nosso país, que é extremamente desigual, né? E tentar buscar entender aí o que se passa, não é? Também pela mídia enquanto indústria, mas também pela mídia enquanto produção. E nós, enquanto audiência, não é? Enquanto telespectador, leitor, não é? Ouvinte. E é muito interessante pensar essa mídia, não é, tradicional e até mesmo as redes sociais, não é, quando elas reconhecem, dependendo aí do momento, e retiram do ar, não é, posts falsos, não é, de que as notícias falsas prejudicam imensamente a sociedade, né? Então, eu queria, na verdade, trazer só como ideia, não é? Isso que a gente está vivendo no momento, tá? Gerar aí uma curiosidade para a gente enquanto pesquisador, não é? De levar em conta também esses números, esses dados, essas pesquisas, esses tipos de pesquisas de consumo, de audiência, sempre continuam, não é? E pensar no que a gente pode fazer, não é, enquanto professor, enquanto pesquisador, não é, para, evidentemente, pós-pandemia, não é, e lembrar que realmente o mundo foi impactado aí por algo muito mais forte do que nós poderíamos imaginar. Então, assim, a minha fala é nesse sentido. Muito obrigada e eu espero aí nos debates a gente ter mais provocações, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, professor. Nós que agradecemos mais uma vez pela sua generosa apresentação, sempre muito atenta aos consumos, às audiências, e é muito interessante que a senhora está muito alinhada com Beltrão, não é? Luiz Beltrão, o criador da teoria da folk comunicação, ele sempre tentou entender como eram esses fluxos comunicacionais desde a audiência. Isso é uma matriz, a sua sintonia com ele é muito bonita. Que bom ver esse processo vivo com a folk comunicação a partir dos seus estudos. Convido a todos a pesquisarem, a visitarem as publicações da professora Maria Érica. Então, vamos passar a nossa segunda convidada ainda não está presente, mas vamos passar para a segunda convidada, que é a professora Verônica Dantas, que vem da Universidade Federal do Tocantins. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Tem que ativar o microfone. Espera aí. Isso. Agora sim. Olá a todos. Boa noite. É um prazer imenso poder participar desta conferência, né, que a rede está realizando. Então, parabéns ao Elmano pela condução. Eu acho que o processo está bem bacana, é um aprendizado e que eu acho que vai ficar aí, né, para muitas situações que a gente futuramente possa utilizar. Até porque a gente sabe que esse contexto pós-pandemia ele também não vai ser fácil, né? A gente vai muita crise, eu acho que crise financeira, a economia vai dar vai ter que se reinventar, né, nesse momento. Então, muito bom estar com os colegas da rede, certo? Muito bom vê-los aí também presentes. Obrigada. Eu optei para fazer esse recorte nessa fala, para trabalhar um pouco os dados da minha pesquisa do estágio pós-doutoral que eu fiz na Universidade de Brasília no passado, sob a supervisão da professora Tânia Montoro. Então,
uma parte desse material, eu acho que cabe muito bem, né, na temática. Foi uma temática que caiu assim, bem bonitinha para a pesquisa. Então, vou agora publicizá-la, trazer aqui para vocês em primeira mão. Elmano, se você puder colocar no slide 5, pode já passar para ele. Então, gente, eu vou focar na programação, né, nos programas. Em que perfil é esse dos programas locais e regionais que a gente tem vivenciado? Então, eu já tinha feito um trabalho semelhante em 2010, uma pesquisa semelhante, fiz também agora em 2019, para entender quais são as mudanças, para entender qual é esse panorama dos programas regionais de televisão. Gêneros, formatos, as temáticas, como é que eles estão sendo apresentados e como eles estão se distanciando ou não, né? Ou se aproximando da programação das grandes redes. Então, eu vou trabalhar aqui com um corpus que veio das afiliadas das 4 redes, né? Grandes redes, a Globo, SBT, Record e as emissoras públicas, certo? Em primeiro momento, cabe dizer que a regionalização, ela é uma temática que já veio aí de muito, né, na programação nacional, mas, ao mesmo tempo, ela não evidenciava quer dizer, o local não se via, né, adequadamente, vamos dizer assim, nessa programação. E a partir dos anos, especialmente nos anos 2000, a gente tem um cenário de padronização, né? de investimento das grandes redes nas suas afiliadas. Então, veio com a Globo, depois a Record também, né? Padronizando não só a imagem, a sedimentação da imagem da rede, mas também o próprio trabalho, a produção, né, desses programas. E isso trouxe, de um lado, fez com que houvesse uma profissionalização, um investimento na profissionalização dessas afiliadas, mas, como a gente vai ver aqui, também pode ter ocasionado uma redução na programação local. Então, não é fácil produzir, né, televisão, que é o foco da minha fala. Então, são questões que, assim, ao mesmo tempo, a TV regional, ela busca se aproximar do seu público, né, local, regional, mas, ao mesmo tempo, ela tem que seguir essa normatização, vamos dizer assim, das grandes redes. E aí, todo um embate, uma negociação entre os signos culturais locais, né, as culturas plurais e o padrão e as questões político-econômicas, elas estão o tempo inteiro nesse embate aí na televisão local. A gente pode colocar um pouquinho no 5, Elmano, por favor? Nessa tabela, eu tenho aí o resumo aí dessa ópera. Então, eu pesquisei 1.068 programas locais produzidos por essas afiliadas no Brasil. E a gente pode ver que a região Nordeste, a região Sudeste tem uma maior produção, né, maior número de programas, mas a gente também tem que analisar as demandas que essas regiões elas têm pelo se ver, né, na TV. No slide 6, só para a gente ver aqui uma comparação entre os dois dados. Então, eu percebi que houve uma diminuição na programação, uma diminuição de programas. Então, essa redução de 2010 para 2019 não foi tão drástica, mas ocorreu, especialmente, e ela se deu especialmente nas emissoras públicas. Então, todo um cenário político aí influenciou
nessa redução, especialmente nas emissoras públicas de programação local, o que é realmente uma verdadeira pena, porque em 2010 eu encontrei programas incríveis nas emissoras públicas, mas contudo, apesar dessa redução, ainda a gente verifica ainda uma diferença muito grande entre esses programas e especialmente, né, se comparando com a programação nacional. Então, há uma diversidade, uma pluralidade muito maior, né, na rede pública, né? Então, a gente vê aí, ó, o percentual, né, desses programas. Entre as regiões, na verdade, não oscilou tanto, né? Então, a gente percebe que, percentualmente, a quantidade de programas, né, a parte de cada região no total desses programas, ela permaneceu ali no mesmo, sem muitas variações, né? Tendo aí a região Nordeste com 32%, né? 32,8% desses programas. Depois segue a região Sudeste, depois a região Norte, Centro-Oeste, o Sul, Sul, Norte e Centro-Oeste, com essa fatia aí. Então, seguindo o slide, a gente percebe que há uma redução desses programas, mas houve também um aumento de programas informativos, e isso pode ter se dado por conta dessa padronização, né, que as emissoras mãe, as redes mãe, colocou nas suas afiliadas. Então, hoje em dia, quando a gente vai observar os programas, se é afiliada da Record, os nomes, Globo também, evidentemente, e o SBT agora, cada vez mais investindo também nessa padronização, então faz com que os programas informativos, eles acabaram, né, tendo vamos dizer, uma projeção. Claro que o jornalismo, a informação, ela faz parte, né, a TV aberta, ela fomenta, ela trabalha muito mais com esse tipo de programa, mas também houve diversas mudanças que são interessantes e que mostram que as emissoras locais, elas têm uma autonomia e uma demanda que estão lá, ó, brigando para que possa manter essa identidade. Por exemplo, programas infantis. A gente sabe que na rede nacional, na TV aberta, não verificamos mais esse tipo de programas dedicados para esse público. Mas, né, na mídia local, na TV local, ano passado, eu consegui encontrar 15 programas dedicados ao público infantil. E muitos deles trabalhando com temáticas como folclore local, como as identidades locais, o que é bastante interessante. Inclusive com formatos de documentário, de séries, animação, bem rico mesmo, é um universo que me surpreendeu, bem rico mesmo. Eu até cheguei a falar, acho que no FolkCon em Belém, sobre uma série do Pará, né, e Camiabas, que trata muito desse universo indígena, né, e da identidade local. Também verificamos outra marca das emissoras, né, que é a perenidade de alguns programas. Então, como pensar em um programa que dura mais de 30 anos? A gente encontra em algumas emissoras locais. E aí eu trouxe alguns exemplos. Em homenagem à professora Maria Érica, o Ceará Caboclo, espero que ainda esteja no ar, né? Está aí na TV Ceará. Carrossel da Saudade, da TV Cultura do Amazonas, então duas já, né, emissoras públicas. Terra da Gente, da EPTV em São Paulo, que inclusive esse programa ele teve ele é meio transversal, ele acabou sendo veiculado em outras praças da própria emissora, né? Um programa de pesca e
enfim, outras temáticas também. O Café Filosófico, né, da TV Universitária de Natal, mais uma emissora não comercial. E o Frutos da Terra, que ele antes era veiculado, era produzido pela TV Anhanguera, sendo exibido no Goiás e no Tocantins, e que agora ele passou já há alguns anos para a TV Serra Dourada, no SBT de Goiás. Mas é um programa que, de tanto muito clássico, com apresentadores que são bem vistos, né, queridos na região aqui, no pessoal de Goiás. Em relação a formatos, gêneros, aí eu peço que você passe para o slide 8, Elma, se possível. A gente vê que houve também um aumento de interprogramas, né, de programetes e também de flashes, boletins que acontecem, que ocorrem no decorrer da programação, né, durante o dia dessas emissoras, e que é um sinal bem interessante, porque ele acaba dinamizando essa programação, fazendo com que, de hora em hora, tem um minuto, o público local, ele veja a emissora, ele veja a cara, a sua identidade, a identidade local na emissora, né? No slide, vou passar, então, tem aqui algumas questões também de a Maria Érica falando do TV, do Café Filosófico. A gente tem também, eu tenho dados de onde que tem mais programas, onde tem menos, mas passando para o slide 10, algumas características, então, de uma maneira rápida aqui para tentar fechar, algumas questões que eu demarquei, né, que eu achei interessante de trazer, não são todas, mas há uma mobilização muito grande das identidades e do pertencimento, tanto em programas quanto em séries. Então, tudo nesses programas, em geral, é voltado para valorizar essa identidade local. Então, a marca regional tem no Ceará, mais uma vez o Ceará falando, nós temos, a TV Jangadeiro tem um neologismo chamado cearencismo, que deve localmente, né? Depois a Maria Érica pode nos falar, eu acho que ele deve ser bem interessante, bem difundido aí por vocês. Há uma padronização desses programas, né? Houve um aumento disso, mas ao mesmo tempo uma hibridização desses programas. Então, um programa de variedades, ele acaba muitas vezes falando sobre um monte de outras temáticas, né? Aí pode ter fatores econômicos, financeiros, otimização do horário, né? Enfim, aí a gente estuda aí depois. Programas policiais continuam sendo assim bastante, praticamente em quase todas as regiões, todos os estados têm um programa policial. Colunismo e variedades, falando sobre tudo, e aquele tipo de programa que mostra ao público local as próprias pessoas, né? É o se ver, né, na TV. O humor, a professora Maria Érica pontuou bem, o programa de humor em algumas regiões, isso eu enfoquei mais na pesquisa de 2010, né? Que algumas regiões trabalham muito o humor e o Ceará, obviamente, é o mestre. Percebemos também que tem aumentado documentários, curta-metragens, séries animadas, dramaturgia, que antes não era muito observado na TV regional, exceto por alguns núcleos, como no Rio Grande do Sul, por exemplo. E a diversidade em sua pluralidade. Nós temos programas de culinária, que aumentou bastante, culinária trabalhando tanto culinária local, o aspecto regional, quanto outros aspectos, né, da gastronomia. Há programas transmídia que são exibidos via rádio, Facebook e televisão. A temática da internet sempre presente também nesse contexto. Os apresentadores que também continuam tendo aí uma presença, né, e uma exigência de apresentadores conhecidos, populares nessas emissoras. Eu acho que, em síntese, para a gente poder também não ficar numa discussão muito teórica, né, são esses os aspectos que eu
pensei em abordar. Fico aí, então, depois à disposição para o nosso debate. Obrigada, gente. Agora sim, eu acho que me ouvem, desculpe. Obrigado, professora Verônica, parabéns pela sua colaboração aqui com o nosso café. Foi um bom momento de avaliação, no fundo, pela perspectiva que a senhora trouxe em cada estado, e como os conteúdos são trabalhados a nível regional. Foi muito interessante. Matou alguma saudade ali que eu tenho de Natal, com o Café Filosófico da TV Universitária, que já trabalhei. Parabéns pela sua investigação. Com certeza, enriquece muito. E também nessas nuances da folk comunicação, do folclore, que a senhora traz como questões de identidade. Isto é muito interessante. Ver-se na TV é muito importante para as comunidades locais, com certeza. Bem, vai ter muito pano para manga, como a gente fala no ditado popular, para o debate. Mas agora eu vou passar para a nossa terceira convidada, a professora Beatriz Dornelles, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora que também é diretora regional Sul. Vou ativar aqui seu microfone. Seja bem-vinda, professora. A fala é sua. Ainda não está. Vou mandar de novo o convite. Eu acho que veja se agora funciona. Agora Deu. sim. Antes de tudo, é um prazer, uma alegria ver vocês aí. Eu já estou há 5 meses trancada dentro de casa. Estou no grupo de altíssimo risco. E é uma coisa boa poder enxergar vocês, são os colegas que eu mais tenho carinho e amor, são os da Folk Comunicação. Prazer a Maria Érica, a Verônica, o Eumano, que deve ter ficado desesperado que eu não entrava. Desculpa, viu? A gente está aqui numa situação que já recebi 5 alertas da Defesa Civil, que está entrando um frio aqui muito rigoroso, que é para a gente se preparar. E aí tem que fechar toda a casa, tem que separar um monte de coisas, né? Eu tenho animais também, a função aqui. Mas é um prazer, né? E gostaria de contribuir com a parte que tem sido prioridade nas minhas pesquisas, que é o jornalismo impresso. Né? Em 2020, com a pandemia, de maneira geral, né, ela antecedeu bastante, quer dizer, adiantou bastante a quebra dos jornais, que era para acontecer mais tarde, e com a pandemia, ou seja, com a economia reduzida, especialmente comércio, né, quase que nenhum jornal está resistindo, pelo menos manter a periodicidade. Então, os vários jornais do interior, eu falo de todo o Brasil, né, eles passaram a sair uma vez a cada 10 dias, ou uma vez em 15 dias, e na melhor das hipóteses, uma vez por semana. Não tem sido fácil, não se consegue o recurso suficiente para imprimir o jornal, né, que é mais caro do que o online, o digital, e pegou muitos jornais que estavam na fase, que é o meu projeto de pesquisa, que é a passagem do impresso para o online, para o digital. Os proprietários de jornais estavam fazendo essa transição e aconteceu a pandemia, não deu tempo. Então, a gente já tem muitos jornais quebrados, fecharam, né? Foram à falência, vários jornais. E especialmente, por exemplo, eu soube na Bahia, que eu tenho os meus ex-orientandos, cada um no estado, que me passam as informações, né? A Bahia fechou quase tudo ali na Bahia. No Nordeste também está muito difícil, os do interior, né? Os jornais impressos praticamente não estão mais conseguindo fazer isso. Não sei se pós-pandemia eles retornam, porque nem eles sabem me dizer isso, né? Quando eu converso, eles não sabem me informar o futuro deles, né? Eles estão numa situação assim de espera para ver o que vai acontecer. Os anunciantes estão
preferencialmente no digital, né? É claro, ver que nós estamos aqui falando no digital, né? Então, isso, do ponto de vista de informação regional e local, é muito ruim, né? É muito ruim. Porque no interior o que sobra para eles, no caso, é a TV aberta, né? E aí vocês viram ali os percentuais de programação local e regional, né? É mínimo. O Rio Grande do Sul está quase como o último. O Rio Grande do Sul, não, a região sul, pouquíssimo tem ali na estatística que a Verônica mostrou. Então, assim, eu tenho acompanhado e conversado, entrevistado muito os jornais, né, para ver tanto que temas têm saído, como também se eles conseguem se manterem vivos. E dentro dos jornais eu estou verificando a parte cultural, né? A cultura, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, é bastante forte a nossa cultura, ela só não tem ibope no resto do país, mas aqui no Rio Grande do Sul ela é forte. Então nós temos uma programação com muita audiência intensa de 2 horas de um programa com música gaúcha, com os músicos gaúchos, que se manteve e até aumentou o tempo em 2020. Era 1 hora, passou para 2 horas, e às vezes colocam programas mais antigos para a gente ver, né? Então, isso, de certa forma, mantém a cultura viva, pelo menos para a população em geral, porque os jornais praticamente inexiste cobertura cultural. Nos jornais também, online, né? Parou totalmente, o que eu acho um engano, porque seria um momento de poder discutir, por exemplo, a literatura, né? Quer dizer, pauta não falta, não é porque o setor está parado, né, em função da pandemia, mas a gente teria muita coisa para falar, para aprofundar, né, sobre diferentes artes importantes de se falar, o próprio cinema, né, por exemplo, que também poderia ser explorado, né, nesse ano, mas também a gente não tem notícia disso. E lembrem que eu estou falando dos jornais de interior e não das capitais, né? Então, assim, ó, as populações nesse ano, elas estão sem esse serviço da área cultural, né? E o pessoal mais abandonado no momento é o pessoal da cultura. Eu estou acompanhando numa comissão a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, que previa recursos para os artistas, ela chegou na cidade, mas ainda não chegou nos artistas, né? O dinheiro demorou lá para o Bolsonaro assinar o que tinha que assinar, e agora ela está parada, né? Hoje, por exemplo, de manhã bem cedo, me telefonaram para saber se os poetas estão muito mal nesse momento, né? E como é que eles fazem, né? Se eles entram na Lei Aldir Blanc, se não entram. Os escritores que vivem de livros, né? Eles mesmos autofinanciam, mas sempre tem uma ajuda também para a publicação de livro, coisa que não está acontecendo, né? E aí eles não têm o seu ganha-pão, que é a literatura. Outras áreas também que afetadas é a parte de cultura gastronômica, jornalismo gastronômico. No impresso desapareceu também esse noticiário, né? Porque aí o que está em destaque nos jornais? Polícia, né? Que aqui no Rio Grande do Sul teve um número alto de feminicídio durante a pandemia. Outros estados também, mas o Rio Grande do Sul aqui foi bem forte isso. Não se aturaram durante a pandemia ou descobriram quem era a mulher, quem era o marido, e acabou dando muita briga, né? Então, a polícia tem o destaque, e isso no interior, né? E as condições da cidade em relação
a pandemia. No interior são pouquíssimas matérias de educação com relação a como é que andam as pesquisas científicas para a vacina do coronavírus. Essas informações não estão sendo exploradas, né? Então, não sei, eu estou ainda refletindo, até podemos conversar, né? Por que será que os jornalistas não estão explorando essas áreas aí? Porque pauta tem, né? Se quiserem, eu mando ali 15 pautas uma vez só para eles fazerem, né? Colocando a área cultural, mas principalmente o abandono, né? O pessoal do patrimônio histórico e artístico também não estão conseguindo fazer nada. Eu termino a hora que tu quiseres, é só me dizer. E também essa parte da pandemia, uma coisa boa é que o interior está dando conta de informar a população sobre sua cidade, né? A Globo e as TVs abertas não podem fazer isso, né? O que a gente sabe lá de Sarandi, uma cidade? Nas televisões isso não aparece. Então, as populações precisam, né, dos seus jornais locais para acompanhar e não se expor. No caso daqueles que estão aqui, eles estão no vermelho, amarelo, né? E os municípios, o jornalismo local está dando conta de informar sobre isso. Só a minha crítica é que eles abandonem, especialmente a área cultural, né, que está muito abandonada nesse ano e que merece total atenção. Os nossos artistas precisam de ajuda. A gente tem aqui nos programas, aparece pessoal de dança, mas tudo isso eles estão fazendo voluntariamente, não estão recebendo nada por isso, né? Quer dizer, eles estão nos proporcionando a alegria de poder ver, ouvir música, né? Ver dança, teatro, essas coisas, e a sociedade não está conseguindo auxiliar os artistas, né? Então, mais ou menos esse é o quadro dos jornais locais. Obrigado, professora, por ter cumprido bastante rígido o tempo. Peço perdão por ter lhe indicado, mas é normal. Não, tudo bem. E foi muito interessante que a senhora falou sobre essa questão da cultura pela internet. Essa semana passada eu assisti uma peça de teatro pelo Zoom. E é engraçado ver, principalmente nas artes cênicas, o corpo pela internet, não é? Isso é uma experiência completamente diferente, né? A arte cênica mexe muito com o corpo. Há uma ausência dessa conexão do público e do ator que está naquele instante em fala, né? E eles fizeram assim uma jogada com a plataforma, mas enfim, não é a mesma coisa, né? E eu vou começar vou agradecer mais uma vez a todos e a todas que estão presentes. Podem começar a enviar suas perguntas e podem participar, basta colocar aqui diretamente. Quem tiver no Facebook, coloca a pergunta lá. Quem tiver no Instagram, coloca lá. Quem quiser perguntar aqui diretamente no Zoom, levanta a mão e... Opa, o Flávio tem um comentário para fazer. Então, vamos fazer uma ronda. Exato. Eu queria fazer uma perguntinha para o Oswaldo. Olha, então já temos 3. O professor Oswaldo Trigueiro, que participou na live passada. Então, vamos fazer aqui um bate-papo com várias direções. Muito bom, professora. Então, vamos começar. Eu vou perguntar para a senhora, depois eu abro para o Flávio e depois eu passo a palavra para a senhora nessa sequência dessa ronda de 3 perguntas ou de 3 comentários. Eu vou perguntar para a senhora primeiramente, vou depois perguntar para a professora Maria Érica, a professora Verônica, também outros pontos, mas é o seguinte, professora, dia 20 de setembro é um feriado muito importante para o Rio Grande do Sul, não é? É o nosso carnaval. Exatamente. Como é que vai acontecer Não vai acontecer esse ano. Pois é, isso é muito curioso. É muito curioso, porque eu pensava que vocês iam fazer uma reinvenção, né? Uma festa local muito tradicional e as pessoas do interior vão até a capital, Porto Alegre, não é? Sim, as da região metropolitana, sim. Mas, por exemplo, a minha cidade natal é a maior festa do estado, é em Alegrete, onde desfilam 7.000 cavalos.
E a população inteira fica nas calçadas ao longo de quadras e quadras, né, para ver passar. Ela é temática, como no carnaval, né? Então, em cada ano eles representam um episódio da Revolução Farroupilha, né? Uhum. Que o 20 de setembro é isso. E, evidente, esse ano não tem como, né? É impossível de fazer isso. Está todo mundo muito triste, porque nossas festas maiores, nenhuma delas vai acontecer. Aqui, você sabe, o Rio Grande do Sul está na situação bem ruim, né? Uhum. No período do inverno, nós aqui ficamos aqui sempre em alta, né? Agora parece que conseguiu estabilizar, mas estabilizou na alta, não na baixa. Bem, Então, professor, obrigado. aqui está bem rigoroso. Obrigado pela resposta. Lamento muito pela situação que, na verdade, todo o país está passando, e também o Rio Grande do Sul, especificamente mais acentuado pelo frio, não é? Acredito que é bem mais complicado. Vou passar aqui o nosso debate. Aliás, um pequeno comentário. Sua estante está muito bonita, com várias cores aí, mas vou passar aqui a palavra para o Flávio. Mas Eubuano, deixa eu só te interromper. Atrás de mim, vocês estão vendo tecidos, porque eu sou artesã. Ah, que maravilha, professora. Eu tenho que contar mais sobre isso. Não? Vou passar aqui para o Flávio. Desculpe, professora, para a gente também aumentar Não, tudo bem. as perguntas. Depois vai ter a professora Marley. Seja bem-vinda, professora. Já já ative seu microfone. Flávio. Obrigado, Elmano. Boa noite a todos e a todas. Me ouvem? Eu particularmente gosto muito da temática sobre mídias regionais e a discussão frente aos conglomerados midiáticos. É uma temática que tem me atraído e, inclusive, que eu abordei na minha dissertação. A professora Beatriz, que participou da minha banca, ela conhece a minha pesquisa, sabe bem dessa relação. E eu não tenho uma pergunta específica, mas um comentário que eu acho que as professoras podem estender. Agora, diante do cenário de crise sanitária, a gente tem percebido aí sérios problemas sociais, né, que nem a própria sociedade percebia e que agora tá muito claro aí para todo mundo, pelo menos para quem quer ver. E eu sou de Sergipe, sou do interior, Lagarto, Sergipe, fica aproximadamente 73 quilômetros de Aracaju. E lá a gente tem alguns meios de comunicação locais, né? Tem alguns portais, principalmente, que é o que mais chama a atenção da população local, e rádios comunitárias e rádios voltadas mais para grupos políticos, né? A gente não tem, por exemplo, um canal de televisão do interior de Sergipe, tem de Aracaju, e o de Aracaju já tem uma programação muito pequena, uma programação local, na verdade, muito limitada. E aí o que eu tenho percebido, mesmo distante, né, já que eu estou aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, eu tenho percebido a atuação de alguns representantes locais de lá de Lagarto na produção de conteúdo midiático como uma forma de comunicação, né? Propriamente folk comunicação. Humoristas locais, né, que têm usado aí o cenário de pandemia para satirizar ou criticar as medidas da prefeitura local, enfim, do governo, do próprio presidente da República, por exemplo, e isso demonstra também a falta de uma cobertura midiática acerca de comunidades que estão mais distantes, né? Porque já que a gente tem aí acesso a essas mídias, né? A população, ela tem, nem toda a população, claro, mas propriamente lá em Lagarto, o pessoal que tem acesso a essas mídias tem conseguido aí participar e colocar e movimentar um pouco a comunicação nessas realidades, já que a mídia tradicional, ela dificilmente tem chegado nesses espaços. Fico pensando como é que a gente pode pensar a comunicação diante desse cenário, já que há comunidades que não têm sequer acesso a sinal telefônico, imagina a conexão à internet. Então, é um cenário complexo que demonstra o que Beltrão já vinha dizendo lá na década de 60, né? A gente ainda tem aí um isolamento social. A pandemia tem mostrado esse isolamento, mas que a gente
pelo menos a sociedade ela tem dado as costas para enxergar, né? Então, eu gostaria que as professoras pudessem trazer. A professora Beatriz trouxe algo mais próximo dessa minha fala, mas se vocês pudessem estender um pouco como é que a gente pode pensar a comunicação dentro do cenário, eu agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Posso responder, mano? Professora, vamos fazer uma ronda para continuar. Inclusive, a senhora tinha uma pergunta para fazer, peço desculpas, tinha uma pergunta para fazer para o Oswaldo. Pode fazê-la e depois eu já faço a abertura aqui do microfone para a professora Marley. Tá bem? Vamos tá bom. Essa sequência, já que a senhora já respondeu a primeira pergunta que eu fiz, tá bem? Desculpem. Tá bom. Oswaldo, é que assim, ó, tô tentando fazer estudos sobre folk media, né? Como é que os jornais estão representando a cultura nesse ano, e tá difícil, né? Não sei se tu tá fazendo essa observação, se tu já analisou, porque eles estão mais ali focados na área de saúde, então a gente está sem muito material para poder fazer pesquisa sobre isso. Só queria ver se tu está analisando, se tu sabe, poderia dizer alguma coisa sobre isso. Eu vou deixar aqui registrado, tá bem, professora? E vou passar para a professora Marley, e aí a gente volta para a pergunta do Flávio, para o comentário e pergunta do Flávio, o professor respondendo a senhora, a professora Verônica e a professora Maria Érica, e também respondem a pergunta que eu acho que ou o comentário da professora Marley. Professora Marley, agora nos escuta, pode falar. Boa tarde, boa noite já a todos, né? Obrigada pelo espaço. Eu queria eu queria mandar um abraço para a professora Érica, prazer em recebê-la, minha querida. Dentro da fala da Érica, eu gostaria de fazer um comentário que nós temos aqui um grupo rural que faz uma festa do Divino há 115 anos. As pessoas idosas quase não têm acesso às redes de internet. E esse foi o primeiro ano que não conseguiram fazer o giro da bandeira, que eles costumam fazer durante 15 dias a cavalo, de uma fazenda a outra, por um percurso de 250 quilômetros, né? E o que fazer nessa hora? Arrumaram um jeito. Falaram com o professor da escola rural. O professor da escola rural disponibilizou uma linha, uma plataforma, e eles fizeram todos os encontros durante os 15 dias. E também no dia da festa, da culminância, fizeram pela rede, né, da internet. E com toda a dificuldade, conforme o comentário do colega aí que fez a primeira publicação, eu diria que com todas essas dificuldades, com a falta de acesso que eles têm, mas Beltrão dizia, dá-se um jeito. Eles encontraram uma forma, correram atrás e resolveram o seu problema. Quer dizer, eles não ficam ali à deriva esperando que alguém resolva o seu problema, né? Então, esse era um dos comentários. E o outro comentário que eu ia fazer, eu separei, deixa eu ver, acho que está na fala da professora Beatriz, sobre os jornais. Aqui em Campo Grande, nós também temos esse mesmo problema, os jornais impressos estão minguando, né? E eles já colocando cada vez mais os jornais digitais. Agora, o espaço para a cultura realmente sempre foi muito pouco. E o que eu percebo é que os setores culturais têm que correr atrás desse espaço, porque o jornalista não sai da sua cadeira, não vai atrás. Então, nós temos, por exemplo, todas as quintas-feiras, temos uma página do jornal da nossa Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul, né? Então, nós temos uma página de publicação em que as acadêmicas fazem, ou colocam seus poemas, os seus textos,
Então, vez em quando eu estou lá colocando alguma coisa sobre o folclore também. Foi um espaço conquistado a duras penas, mas por conta desse setorial de culturas, né, no caso da literatura. Mas se nós não corremos atrás, nós não temos esse espaço. Então, o setor os trabalhadores da cultura precisam realmente ir atrás e conquistarem os seus espaços. Era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigada. Não, professora, nós que agradecemos a sua participação, excelente intervenção, a professora Maria Érica também está parabenizando. E é muito bom revê-la de volta, sempre é muito bom revê-la na rede FolkCom. Há muita saudade aqui envolvida, viu? Muita gente aqui sempre mandando beijos e abraços. Muito obrigada. Tenho saudade de todos vocês. Obrigado, professora. Eu vou passar então aqui para a professora Maria Érica, para a professora Verônica, a professora Beatriz responderem a pergunta do Flávio. E daqui a pouco o professor Oswaldo participar com a provocação da professora Beatriz, vamos chamar assim. Olá, Flávio, prazer em vê-lo. Flávio, olha, a Marley, querida Marley, prazer em vê-la. Saudades, você tá linda, faz muito tempo que a gente não se vê. E ver você é lembrar muito aqui no nosso coração do nosso mestre José Marques de Mello, né? E eu espero, quando tudo passar, que a gente possa se encontrar aí, a família Folk, e você saia um pouco aí do Mato Grosso, ou então a gente vai todo mundo para o Mato Grosso do Sul, tá bom? A gente vai, só chamar. E eu quero dizer também, Flávio, que, olha, muito do que você traz é importante, esse cenário, porque é o contrário do cenário que a Marley traz, mas esse cenário revela as desigualdades que há no Brasil, né? Essa imensidão que traz essa desigualdade, que depende de uma política pública, de um gestor, depende também dos agentes culturais, da mobilização, como a própria Marley falou, e aí utilizar das tecnologias, né? O melhor das tecnologias. E nós, né, enquanto pesquisadores, né, buscar registrar isso aí, para trazer para a nossa literatura. Olha, em 2020, né, no sertão, no interior de Mato Grosso, no interior de Sergipe, aconteceu esse fenômeno, né? Então a gente precisa mapear, evidentemente, isso, né? Metodologicamente, trazer os conceitos, mas trazer essa realidade aí para a academia e dizer que uma das formas, né, de tentar quebrar um pouco isso seria essa união da comunidade, dos agentes, das secretarias de cultura, porque não vai dar para esperar pela grande mídia, ou pela indústria, ou pelas leis de incentivo. Olha aí o que a Beatriz muito bem colocou, né, sobre a dificuldade de... Uma coisa é anunciar, tem a lei, outra coisa é chegar, evidentemente, ali o dinheiro. Até chegar, as pessoas já sucumbiram, a cultura já sucumbiu, não é? Então, a gente tem que observar todo esse tipo de fenômeno, né? O que a Marley falou, fantástico, eu anotei, acho que a rede, nós, pesquisadores, precisamos, não é, registrar isso, e também o que o Flávio fala, não é importante, porque demonstra essa desigualdade, né? E aí, do mesmo jeito que tem os animais, não é, em processo de extinção, não é? Certos movimentos culturais também entram em processo de extinção, se não tivermos toda uma conjuntura, um conjunto favorável a isso. Então, é muito perigoso, é uma pena, mas assim, as tecnologias estão aí, elas devem ser melhores, aproveitadas e sendo provocadas a partir daí. Não só ela, mas um conjunto do todo. Obrigada. Só para completar, Flávio, eu pessoalmente eu entendo que é dever não é eu quero ou não quero, é um dever do jornalista dar visibilidade para a cultura local e regional,
Eu acho que esse papel é dele, né? Então, nós, como pesquisadores que fazemos a parte crítica, podemos falar sobre isso também e até propor ideias para eles, se eles tiverem sem compreender, ou talvez não saibam com quem falar, né? Também tem isso, é um momento que nós também podemos auxiliar com entrevistas, né? E ajudar na divulgação. Assim, eu não me conformo de ver os jornais sem nenhuma informação mesmo, nenhuma nota sobre a questão cultural, né? Que mesmo com a pandemia está envolvendo muitas coisas, tipo a gastronomia é uma delas, que também a cultura às vezes até é patrimônio de um município, né? Ou de um estado, e eu não tem justificativa jornalística para não aparecer, então tem que estudar e ver o que está acontecendo, porque, por outro lado, eu tenho ouvido, claro, tudo via online, né, pessoal? Eu tenho ouvido inúmeras queixas de que não aguentam mais o dia inteiro as televisões falarem a mesma coisa, os digitais estarem com a matéria principal igual em tudo que é lugar. Está todo mundo sedento de querer algo diferente, mesmo que a gente esteja em pandemia, né? E acho que uma das áreas bastante importante para se discutir nesse momento seria a literatura. Como eu tinha falado, os poetas estão abandonados, né? E por que não a gente dar espaço para momentos de poesia no momento que a gente está nessa situação, né? E os romancistas também. Está todo mundo parado, né? Tá aí um tema que poderia ser uma live do Café Folkcom, não é? É. Vou passar aqui a professora Verônica. Tem algum comentário, professora Verônica? Sim, eu acho que eu vou começar falando um pouco do que a professora Beatriz agora colocou, né? É muito bom estar com a senhora professora. De fato, eu acho que, e é visível, como que o jornalismo ainda está... Quer dizer, primeiro, para começar, um dado que aconteceu aqui no Tocantins, que eu acho que deve ter se repetido em vários lugares do Brasil e do mundo. A demissão, quer dizer, já era um fenômeno, né, que já vinha acontecendo, mas após a pandemia, ela causou demissões em massa mesmo aqui de profissionais da área de jornalismo dos nossos veículos. Quer dizer, se a gente já tinha um jornalismo um pouco deficiente, que carecia de um envolvimento maior com a sociedade, com a democracia, com os problemas sociais, como diz o Flávio. Para quem não sabe, né, Flávio é meu conterrâneo. Então, aí isso está piorando, a situação está cada vez pior, porque assim, a gente vê no jornalismo falta de cobertura superficial, jornalistas que não conseguem analisar estatísticas e com isso acaba, ao invés de informar, deixar que o cidadão ele possa decidir, né, ter dados para decidir, para formar opinião, ele acaba confundindo, porque ele não consegue ler uma estatística, sabe? E fora outras coisas, que inclusive nós, às vezes, contribuímos. Quando a gente recebe uma informação que não tem data, não tem nome, que a gente percebe muitas vezes que ela é política, né? Que ela usou a Covid, usou esse problema, usou outros aspectos, problemas sociais como violência doméstica, usa questões fora de contexto e a gente muitas vezes faz o quê? Só faz replicar no nosso Zap, né? É muito fácil, é só encaminhar e todo mundo... E isso começa aquela rede de difusão de informação sem contexto que nada contribui para que a gente possa entender a situação de uma maneira com mais nitidez e a professora Beatriz falou dessa coisa, a gente entra na internet, na televisão, é sempre a mesma notícia, sempre os mesmos dados, e a cultura, manifestações interessantes que poderiam contribuir para que a gente possa se engajar e sobreviver, né, psicologicamente nesse momento, elas não estão lá.
a gente teve a cobertura das festas juninas, eu acho que eu soube do DF, de Sergipe, aqui no Tocantins nós tivemos apresentações, né, das quadrilhas virtualmente, mas com muito pouco engajamento. E eu acho que aí está engajamento do público, mas também engajamento da mídia local. Eu acho que era a oportunidade de a mídia pegar essas... porque existe, sim, muita gente fazendo apresentações culturais, manifestações, né? Mas a gente não está sabendo como levar isso para a TV, por exemplo, né? Para o jornal, divulgar, difundir, contribuir para que esse cenário seja valorizado e os governos olhem depois, né? Olhem com mais carinho para que essas manifestações culturais, artísticas, elas não morram, como a economia está morrendo, que elas também não morram, né? É verdade, professora. Isso é um grande alerta, porque eu acho que o que fica marcado nessa live de hoje é também acho que foi a palavra que foi da professora Maria Érica, a extinção do local, né? O local está realmente ameaçado diante de notícias globais, de notícias nacionais. O local está ameaçado. E a professora Beatriz também falou uma coisa muito interessante dos poetas locais, porque os poetas locais são tradutores da realidade local, né? E comunicacionalmente falando, né, eles são exemplares para a gente investigar, né, para a gente olhar e ver como a realidade local ela é passada nessa linguagem, nesses meios de comunicação que eles têm ao seu alcance, né? Beltrão, se estivesse vivo, estaria aí em um momento de pulsação da investigação, acredito eu, justamente para entender como esses atores estariam nesse instante. Eu vou interromper, que eu já comecei a falar demais, vou passar aqui para o professor Oswaldo. O professor Oswaldo deve ter chegado aqui. Professor Oswaldo, chegou um convite para o senhor falar, tem aqui uma provocação para o senhor responder, estou brincando. Não chegou ainda, professor? Tá sem som ali ainda. Já enviei convite para o senhor ativar o microfone. Espera aí, vou fazer certo. Bem, pessoal, lembrando que quem está aqui, a professora Júnia, também da organização, solicitou a inscrição. Façam sua presença de inscrição, não é isso, professora? Então, avisem que estão aqui presentes, quem está diante da modalidade para certificados. E vamos prosseguir nosso Café FolkCon. Lembrando que hoje vamos terminar só um pouquinho mais tarde, porque começamos mais tarde também, devido a um problema técnico. Então, professor Oswaldo, por favor. Ok, era o mouse, não estava conseguindo. Boa noite a todos. Óbvio, até pouco tempo era 80% analógico. Então, o último jornal físico, o Correio da Paraíba, está agora virtual, que tem uma página que anunciava algumas coisas culturais, na área cultural. Mas agora ele é virtual. O jornal A União, que é do governo, que também era físico, passou a ser virtual, pode trazer alguma coisa na área cultural. Eu posso passar, a partir de agora, observar e mandar qualquer informação. Eu não tenho acompanhado virtualmente os jornais, quase nenhum jornal, inclusive. Eu não tenho acompanhado os jornais na área virtual, principalmente aqui da região. Todos eles já são virtuais. Tanto o Correio da Paraíba foi o último a sair como jornal físico. Eu acompanhava, comprar o jornal, como antigamente no jornal, no farol, no sinal, na banca, comprava. Mas agora ele não tem mais, ele trazia informações. Agora, o que eu quero falar é o que o Flávio estava colocando. Eu pertenço a 2 grupos no WhatsApp, que lá de Passo, minha cidade, e tem Passo Sua História, que tem uma pauta semanal da área cultural da cidade, muito interessante. Eu tenho conhecimento. Passo, cidade do interior, fica a 300 quilômetros de uma pessoa,
E tem outro grupo também que tem uma pauta bastante informativa do que está acontecendo em Patos. Em algumas cidades, mas não no jornal. Em próprio jornal, não. O jornal eu não tenho acompanhado. Mas posso isso para você e te mandar essas informações. Fazia muito isso para Zé Martin Mello. Ele me pedia e eu mandava material daqui. Posso fazer para você tranquilamente. Eu cheguei a mandar amostra de jornais de 15 em 15 dias, mandar para Zé Marcos em pacote pelo correio, né? Eu posso mandar para você essas informações. Muito obrigada. Bem? Muito Eu obrigada. vou passar agora a observar o Correio da Paraíba, o Norte e a União. Acho que esses 3 jornais estão sendo editados virtualmente. Não sei se tem a pauta cultural. Eu sei que a União tinha uma pauta muito forte como jornal físico. Não sei agora como está como jornal virtual. Tá bem? Certo, ótimo, obrigada. Eu não sei se eu posso... Oi? Amanhã começa em Portugal a virtual. Eu tenho acompanhado as festas, aí eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de mexer com isso, mas Rosinha me ajuda muito com isso. Agora mesmo está com dificuldade de abrir o microfone, eu fui chamá-lo, né? Então, a festa da Nossa Senhora da Agonia começa amanhã e eu vou acompanhar virtualmente. Vai ter várias... E eu tinha acompanhado algumas romarias aqui no Brasil também virtualmente. Porque o meu trabalho de festas populares, da Idade Média, da mídia, eu estou continuando com ele, fazendo, e tenho encontrado muito material nas redes sociais. Inclusive, professor Oswaldo deve ter visto no Santuário de Fátima, né? De Nossa Senhora de Fátima. O senhor deve ter visto no... Sim, acompanhei, sim. Né? Tenho acompanhado, acompanhei o 13 de maio, festa do imigrante, o 12 de outubro, acompanhei, gravei algumas coisas, né? No dia 5 de agosto, eu acompanhei a festa de Nossa Senhora das Neves, que teve a festa, eu acompanhei virtualmente, e ao mesmo tempo acompanhei a festa de Nossa Senhora das Neves em Portugal, que tem o Alto da Floripa, que é um alto do cristão contra muros, espetáculo medieval, quer dizer, a reminiscência medieval, e eu acompanhei ao mesmo tempo, em Portugal e aqui. São horários diferentes, e deu para ver os dois, eu registrei isso. Aqui no Rio Grande do Sul, muitas cidades preparam cenicamente a luta entre mouros e cristãos. Sim. Tem vários municípios que têm preparo. Osório tem. Em Osório. Tem também. Tem, mas tem na fronteira, tem vários ali, várias cidades que fazem, assim como se fosse uma orquestra, né? Eles treinam, ensaiam. E tem a data que tem a representação. Normalmente a cidade inteira quer assistir, tem bastante popularidade. Mas me dá uma licencinha, mano, para falar com o Oswaldo, que é exatamente o seguinte, Oswaldo. Essas festas, a parte cultural, elas estão se reinventando com a pandemia, mas os jornais não estão nos informando isso. Exatamente. Se eu não estou no teu grupo, eu não fico sabendo. Né? Então, isso, eu acho que está faltando informação. A Marley também, né, comentou alguma coisa, Marley. O que falta, no meu entender, é que os jornalistas aí cuidem de informar também uma agenda cultural, que nem isso eles estão fazendo. Né? Eu perco muita coisa porque não chega em mim, né? Quando chega, já passou. E esse que é o papel, que a gente pode também mandar e-mail para eles, pedindo que prestem atenção, né? Se ninguém pedir, eles entendem que não é interesse de ninguém. Essa é a leitura. Ninguém tem interesse, então não vamos gastar tempo com isso. Mas eu acredito que as pessoas têm interesse, sim. Em qualquer das áreas culturais, tu encontra muita gente interessada, né? Nas festas católicas e em outras festas também, comemorações de feitos, né? Maravilhosos. Mas isso não está na mídia, não está informando. E a mídia local fica pior ainda, né? Porque se a grande mídia não fala, imaginem a local. A local tinha que estar nos contando essas coisas, até como registro histórico, né? Professora Beatriz, a senhora falou inclusive sobre isso, né? Que muitas vezes, né?
No regional, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muitas vezes a notícia que é da cidade do interior nem sempre passa no Jornal da Capital e fica sempre em uma ausência enorme falar do local, né? Acho Só a tragédia. Quando tem tragédia no interior, aí sim, aí vira notícia. Sim, a professora Maria Érica não falou aqui pelo microfone, mas comentou também várias atividades que o canal de televisão SIC em Portugal tem feito das atividades que são realizadas no interior, que estão sendo promovidas com gastronomia, enfim. E ela, como descendente de alentejana também, já tem assistido algumas coisas, né, professora? Matar saudades. Eu vou abrir aqui o microfone, a professora Júnia tem... E professora Maria Érica, pode falar à vontade do seu microfone, a senhora ligue quando quiser. Vou passar aqui para a professora Júnia, ela tem um comentário. Eu estou aqui olhando o chat, porque o chat, né, é um grande mural de informação. E a Érica não perde tempo, não. Estou vendo aqui os divórcios no Canadá, que aumentaram em 40%. Bom, Érica, você trouxe alguns dados interessantíssimos na sua fala, mas um que me impressionou foi a questão da TV, porque em tempos de internet a gente fala muito desse sistema global, dessa informação em tempo real, né? Como se no Brasil a gente não considerasse a regionalização e as divisões de classes que impedem não somente o acesso, mas quando dá acesso, como esse acesso é feito, né? Como é que esses populares, essas pessoas que estão à margem, utilizam esses espaços, né? Utilizam para procurar informação, utilizam como entretenimento, né? De que forma eles fazem uso desse espaço virtual. E aí você falou que no Brasil a média de uso da televisão é de 6 horas e que no período da pandemia aumentou em mais de 1 hora, né? E a gente acaba trabalhando com dados díspares quando se fala, por exemplo, até pouco tempo, o indicado para exposição à internet, a celulares e afins, era de 2 horas diárias. 2 horas diárias, hoje é meio que impossível a gente pensar em ficar apenas 2 horas diárias, né, nessa exposição. Verônica trouxe uma fala muito importante, satisfação enorme, Verônica, vê-la falar. E aí, quando você traz aí esses dados em comparativo de 2010 até 2019, eu volto lá nesse período entre 2010 e 2014, que eu acompanhei o crescimento, assim, de uma forma muito feliz, ao menos aos meus olhos, da TV Brasil e a regionalização de conteúdos que era feito através de uma parceria com as universidades, e tínhamos ali produtores de todo o país nas universidades, né, os alunos de comunicação especialmente, produzindo conteúdo, e aí começamos a ver uma inserção de pretos e pretas na TV, de cadeirantes, de pessoas com síndrome de Down como protagonistas. E isso, para mim, foi muito inovador. Eu queria que, se você pudesse falar um pouco a que se deve, no seu ponto de vista, a que se deve essa descontinuidade da regionalização. E uma outra coisa que foi colocada pela professora Beatriz, algo mais ou menos como pesquisar essa cultura nesse tempo de pandemia, né, diante de todo esse contexto aí de encontrar informações. E, embora eu não seja jornalista, mas esteja aí imersa no mundo do jornalismo, lá já na década de 1970, o Dini já pensava esse papel do jornal e o fim do jornal em papel, que é algo realmente que se discute há décadas e que com a internet, com a digitalização, com a virtualização, tem sido cada vez mais evidente. Porém, ao passo que a gente fala dessa dificuldade, digamos assim, de acesso às técnicas e tecnologias por classes mais marginalizadas, a gente também tem uma maior pulverização e um maior uso, parece contraditório, desses mesmos instrumentos por comunidades, né? Então, agora mesmo no período da pandemia, a gente tem nas redes sociais, Facebook, Instagram, vários perfis de comunidades, de indivíduos, de coletivos locais
divulgando suas festividades, divulgando seus trabalhos, suas literaturas. É meio que procurar, é muita informação para que seja selecionada, mas há esta informação. Aqui, por exemplo, na universidade, eu estou participando de um projeto de extensão que a função principal, o objetivo é cobrir eventos culturais e que foi praticamente inviabilizado pela pandemia e a gente está tentando fazer essa cobertura virtualmente, porque realmente tem como se fazer um mapeamento desses eventos culturais, né, e de publicações de livros e de conferências e de vários eventos culturais que têm acontecido de forma virtual. É isso. Grata pela participação, sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a professora Júnia, que faz parte da organização, e juntamente com o Flávio, o presidente Guilherme também. Professoras, podem ficar à vontade para falar. Aqui é a vossa vontade. Só queria dizer à Júnia que foi muito bom essa intervenção dela, para a gente observar também que eu acredito que é o próximo passo, né? O cansaço nosso diante das telas, né? Das teles, né? Enfim, a gente vai, esse novo fenômeno agora vai desmembrar nisso, né? Então, o Brasil, eu não sei exatamente agora os números de acesso à internet, mas não é um número ainda igual, né? A gente sabe, porém o número de celulares é maior do que o número da população. E aí é interessante perceber que essa disseminação dos celulares, né, igual Trigueiro, quer dizer, que no passado, né, pesquisou a televisão no sertão, né, e as parabólicas, hoje são os celulares. Né, como também antigamente você tinha muitos animais, como o burro, o jumento no sertão, hoje são as motos. E o quanto de acidentes de motos, né, não tem no sertão, nas cidades dos interiores aí do Brasil, por falta de cuidado, desatenção e etc. Né? Então, é interessante a gente também observar o que esse momento vai nos causar de cansaço e de overdose, de excesso aí dos smartphones e dos tablets e dos computadores e também da televisão. Agora, como a televisão, aí acho que a Verônica pode nos ajudar, enfim, ela carrega também toda uma questão da mídia tradicional, enfim, a questão hegemônica e também o fato da credibilidade, né? Isso até se dissipa um pouco, né? Mas o brasileiro, a nova geração, não assiste televisão tanto quanto antes, né? Eu vejo os meus alunos de jornalismo, né? Geralmente, no primeiro dia de aula, eu pergunto quem assiste televisão? Pouquíssimos, né? Quem assiste telejornal? Mais ainda, o que não deveria. Telenovela, de 30 você vê 1 ou 2. Aí quando você diz, e séries? E Netflix? Né? Então, é todo mundo. Claro que é um público segmentado também. A gente não pode trazer isso para todo o Brasil, evidentemente, por conta das desigualdades. Mas é mais um viés, né, que, enquanto pesquisador, a gente precisa estar atento. Né? Então, muito boa aí a fala, a intervenção da Júnia. Eu gostaria de complementar, Maria Érica, exatamente isso que eu estou vendo no interior, a importância do jornal, porque a internet é muito difícil nas cidades do interior. Esse foi o problema que surgiu, assim, ficou muito visível, inclusive em função das escolas, né? Se tu não proporcionar internet, não adianta ter celular. E tem um número enorme de gente com celular e que não tem internet. Tem muitos isso, né? E os mais prejudicados com essa ausência da cobertura de cultura é esse pessoal, que é o pessoal da área dos excluídos,
que não chegam as informações. Queria provocar o Oswaldo, eu fico sonhando todo dia, Oswaldo, agora que eu trabalho em casa, seria uma maravilha pegar um jornal impresso, sentar e ler e folhear, seria maravilhoso isso. E até ia poupar a minha visão também, de estar o tempo inteiro na tela, né? E é justamente onde a gente está precisando que as informações cheguem. É que nem eu falei, a Lei Aldir Blanc pode estar, não foi avisado. A questão da documentação não é tanta coisa assim, não, né? Até porque a maioria dos artistas que eu conheço não tem aposentadoria ainda, né? Eles têm dificuldade. Então, assim, eles estariam em condições plenas de receber algum recurso. Só que tem que chegar essa informação, tem que dizer para eles, olha, se tu tens isso e se isso, tu está incluído. Mas se o município não informa, não vai ser na internet que eles vão achar essa informação. E a gente precisa dos jornalistas mesmo. Acho que a professora Verônica, inclusive, fez um comentário sobre isso, né, professora Beatriz? Quando ela dizia que pelo WhatsApp nós partilhamos muita informação, ao mesmo tempo são sempre muitas informações, a senhora comentou até que se eu não estou no grupo, eu não recebo, não é? Se eu não tô fora, né? Exatamente. De uma maneira ou de outra está aí o grande papel social do jornalismo, né? De trabalhar esta informação, de apresentá-la com qualidade, evitando, como a professora Maria Érica também comentou, as fake news, auxiliando ao cidadão a ter acesso à cultura, porque, como nós bem sabemos, a cultura também ela auxilia que as consciências elas não fiquem estacionadas, não é? A partir da arte também podemos atingir outros padrões cognitivos, e isso já é para um campo da psicologia da comunicação. Então, é essencial que, até como a senhora mencionou, pela leitura da realidade feita pelos poetas, nós possamos, assim, compreender o que se passa localmente, né? Mas vou passar para a professora Verônica também comentar, não é? Sobre a interrogação da professora Júnia. Júnia, primeiro, Júnia, prazer também conhecê-la, viu? Veja, eu vejo essa movimentação aí na TV pública, né, das afiliadas, dessa diminuição de programas, são vários fatores. Em 2010, eu me lembro que havia muita emissora pública que fazia muitas parcerias com programas terceirizados, né? Programas independentes e terceirizados. Esses programas nem sempre tinham o caráter, mesmo que teoricamente, né, que a emissora pública defende, né, de um programa mais plural, democrático, enfim, que trabalha com a cultura, educação. Então, havia muitos programas. Eu tiro isso pela própria RedeSat aqui no Tocantins. Então, a gente tinha assim, um número de programas muito grande, mas, ao mesmo tempo, poucos eram dedicados, né, tinham essa cara que a emissora pública deveria dar para eles. Então, houve essa diminuição, as emissoras públicas foram sendo mais... houve uma mudança política também. Nem com a TV Brasil, nem todas se agregaram, né, se associaram. Houve, apesar de ter um investimento na produção audiovisual para essas da rede pública, eu lembro também de um programa que eu gostava muito, que era o Espelho Brasil, que era justamente a parceria das emissoras públicas, né? Cada programa, um estado, uma emissora produzia. Então, isso acabava que chegava em rede nacional uma produção totalmente variada, totalmente plural. A cada semana não era um programa produzido pela cabeça de rede com a temática de Sergipe ou com a temática de Minas. Era o programa produzido em Minas, produzido em Sergipe e que era difundido para o Brasil todo, né? Então, a gente aí tem quadros em vários momentos tanto da rede pública quanto da comercial,
que tenta trazer, né, essa produção. A gente vê aí a parceria cada vez maior e o investimento cada vez maior das cabeças de rede para que o jornalismo, especialmente, para que haja uma participação mais efetiva das afiliadas na programação nacional. Mas, então, aí eu acho que uma série de fatores, né? Essas novas configurações das emissoras públicas, tem a questão política envolvida, a econômica também. Então, acho que é muita coisa aí que espero que... Tem muita coisa boa ainda, mas eu espero que a gente acabe agora com esse desfalque, né? Acho que a temática que acabou sendo trazida aí foi a cultural. Eu acho que com essa crise que iremos enfrentar, a gente não perca, né, tanto dessa pluralidade, especialmente das emissoras públicas. Mano, eu já umas 4 vezes eu tentei falar para não me esquecer, porque tem alunos aqui assistindo, e os colegas que estudam, surgiram muitos líderes comunitários, né, nesse ano, né? A gente tem uma liderança bonita aí que apareceu, né, e que comandaram eles comandaram o cuidado para as pessoas não passarem fome, não morrerem de fome. Foram eles que foram os responsáveis aí nas populações mais pobres, mais carentes, né? Que é o Luiz Beltrão, né? Parte do líder, o líder comunitário, que é quem também poderia estar transmitindo informações sobre a Lei Aldir Blanc, né? Só que nem sempre tu tens o líder, mas em muitos locais apareceram líderes para esse momento, que seria legal a gente estudar, né, esses líderes. Com certeza, professora. Eu acredito que essa maneira de comunicar é muito foco comunicacional, né? Esse modo de uma liderança traduzindo, aproximando, aproximando o conteúdo da mídia de massa para a audiência folk ou para a audiência segmentada, né? Quanto o inverso, levar o conteúdo e levar as informações que aquele grupo demanda para o contexto maior, né? Uhum. Bem, eu não sei quanto a vocês, está muito bom o bate-papo, realmente estamos todos muito empolgados, mas se alguém ainda tem alguma pergunta, algum comentário, a professora Júnia, vou ativar, porque temos aqui alguns recados para dar. Inclusive, professora Júlia, fique à vontade. Coisa rápida, eu sempre levanto o dedo quando o Elmo não faz essa pergunta, é impressionante. Ótimo. Verônica, é que eu estava digitando no chat, mas aí só para falar rapidamente, que eu me referi à TV Brasil, porque eu acompanhei um período, né, esse período inicial de formação, em que havia a reunião de todas as universidades federais, em maior parte, como afiliadas, né? E eu acompanhei lá na TV UFPB o treinamento das equipes de alunos, o intercâmbio de equipes também. E foi nesse período que eu vi, por exemplo, a transmissão do futebol da Série C, a transmissão das festas juninas nos interiores, né, em rede nacional, não só as maiores, como Campina Grande, Caruaru, mas a transmissão de festas juninas de todo o Nordeste. E até então não era algo que víamos com facilidade, digamos assim, na TV aberta em cadeia nacional. Pronto, era só isso. Legal. Obrigado, professora. Fica sempre aberto o microfone. A senhora é excelente nas intervenções que faz. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, fazer professor Trigueiro? Não recebeu ainda? Vou mandar mais uma vez. Acho que é o Olha mouse dele. O mouse, olha o rato. Ele falou que tinha problema ali. Que pena. Vou clicar mais uma vez. Não faz mal. Agora sim. Deu. Ok. Em 2015, eu publiquei um trabalho aqui numa revista local do meu blog sobre a recepção da televisão em cidades interioranas da Paraíba, Érica. O jeito brasileiro de ver TV, esteja onde estiver,
uns dados de 2015. Tudo. E eu voltei agora, em 2019, fazendo esse percurso no Brejo Paraibano, que tem Guarabira como polo. Eu fiz esse percurso e a gente vê muitas parabólicas ainda e as pessoas a parabólica. Não sei se a informação que você tem para mais jovens, eu acredito que esse pessoal não está realmente assistindo televisão, mas a idade média para cima ainda usa muito televisão. Eu tenho feito essa viagem, percorri 7 cidades agora, em novembro, nessa época mais ou menos. Aquele circuito frio, que é Areia, Bananeiras, etc., aqui na Paraíba. Eu fiz esse percurso e fotografei, entrevistei algumas pessoas com esse material e estou pensando em trabalhar com ele e atualizar os dados estatísticos a mostrar para o domicílio do IBGE. Eu estou pensando em fazer isso. Mas como eu estou mais voltado para a pesquisa das ciências populares, e a gente fora do campo universitário, fora da atividade universitária, não estou com preguiça, né? Começa a adiar as coisas, porque não tem aquela cobrança. Mas eu estou me organizando para isso. E vejo como eu faço essa cobrar, então. Vou lhe cobrar. Eu vou lhe cobrar em jeito de convite, tá bem? Aceite isso como um convite, apesar de que é uma cobrança. Isso que eu estou dizendo tudo, escreva, muito bem organizado, como o senhor sempre faz, e também todos e todas que estão nos escutando, porque a Intercom está com inscrições abertas e todos e todas estão convidados para participar do nosso GT. Então, nosso grupo de trabalho está também recebendo artigos, não é? E você pode enviar, o grupo de trabalho, se não me engano, é o 13, não é isso, professora? É o 13, não fazendo nenhuma apologia política, mas enfim, Foco Comunicação, Mídia e Interculturalidade. Então, você está convidado a participar, convidada a participar. Escrevam seus artigos. Eu vou escrever o meu. Não sei vocês, mas vai ser tudo online. A perspectiva é que seja em dezembro. Então, dá tempo aí de escrever até, acho que é o fim do mês de setembro, o artigo enviar e esperar a aprovação. Tá bem, pessoal? Tem mais algum comentário? Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar? Um recado. A RIF, a Revista Internacional de Foco Comunicação, está recebendo submissão de trabalhos, que vai até o dia 20 de setembro, falando sobre foco, comunicação em cenários latino-americanos. A temática é maravilhosa. Basta acessar lá o nosso Instagram da Rede FocCom, que lá tem mais informações sobre. Bem, muito obrigado, professora. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui, não é? Fiquem atentos, fiquem atentas, porque há muito mais Café FocCom para todo mundo. Os próximos vão acontecer, olha, anotem as datas. Dia 2 de setembro, com o tema Diálogos sobre Folk Turismo e Desenvolvimento Regional. Além disso, dia 16 de setembro, Estratégias e Funções do Popular nas Redes Sociais. E finalizando esse primeiro ciclo, dia 30 de setembro, com o tema Dos Cordéis aos Games. Personagens, conflitos e narrativas. Professora Maria Érica, professora Beatriz, professora Verônica, todos e todas que estiveram aqui presentes, registrar a presença também do professor Yuji, estava ali quietinho, mas ele está ali presente. Agradecemos a todos que estiveram e todas que estiveram aqui conosco. Foi uma honra e com certeza a nossa live vai ficar para a história. Foi bastante participativo. A professora Maria Érica com o seu debate à parte aqui no chat, fantástico. Mais uma vez a todos e a todas, muito obrigado. Até a próxima live FocCom. Eu vou finalizar aqui no Facebook e no Instagram. Vocês podem ficar à vontade. Professora Júnior, queria falar alguma coisa? Em nome da rede, é porque temos novos adeptos aí que têm acompanhado a gente, estão quietinhos, mas a gente está vendo aí a presença, né? Hugo, Letícia, Pablo, Rogério, a Ermaele, enfim, todos sejam muito bem-vindos à rede e os associados que estão aí sempre nos prestigiando. E Uji, que está quietinho aí, maravilhoso, que é tão querido. Uji está quieto, hein? Claudiene, que também está aí silenciosa, né? Enfim, é sempre muito bom ver todos vocês. Obrigado. Até a próxima live. Vou finalizar aqui, fiquem à vontade. Agora o café beijo.